Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui agora no Congresso Brasileiro de Geologia para falar para vocês sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no território do Geoparque Aspirante Seridó, aqui no Nordeste do Brasil, e sua comparação com os geoparques latino-americanos. Esse trabalho aqui está sendo apresentado por mim, o Marcos, mas foi construído com o apoio do Matheus, da Janaína e dos colegas do México e de Portugal, Emaline e Arthur Sá. Só que a gente vai estar acompanhado hoje também dos nossos mascotes, né? Mascotes esses que estão também sendo tratados em outro trabalho aqui no Congresso, tá? E que vocês podem assistir aí durante a programação. Bem, qual a metodologia, os objetivos, melhor dizendo, e a metodologia que a gente empregou aqui? Primeiro, a gente entende que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS, né, eles estão intimamente ligados aos objetivos de qualquer geoparque mundial da Unesco. E ele, né, no caso desse nosso trabalho, a gente tenta justamente mostrar, na verdade a gente vai mostrar, essa relação existente entre o desenvolvimento sustentável e os geoparques mundiais da Unesco como mecanismo de promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da sustentabilidade. E a gente vai apresentar também ao final quais os ODS que foram identificados no território do Geoparque Aspirante Seridó. Então o estudo de casa aqui vai trabalhar o geoparque, né, enfatizando aqui o que esses autores já preconizam como os 3 principais aspectos de um geoparque, que é a conservação do patrimônio, o envolvimento da comunidade e o desenvolvimento econômico. E para isso a gente trabalhou em 2 perspectivas. Uma foi a elaboração de questionários em plataforma online, usamos o Google Form, com vários atores que estão no território do Geoparque Aspirante Seridó, e também trabalhamos a revisão de inúmeros trabalhos que versam sobre a importância dos geoparques mundiais da Unesco enquanto território para cumprir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mas vocês devem estar perguntando, o que é o Geoparque Seridó? Onde é que isso fica? Na realidade, a gente é um aspirante a geoparque, a gente está aqui buscando integrar a lista dos 169 geoparques mundiais que existem em 44 países, que faz parte de um programa internacional da Unesco, é o Programa Internacional de Geociências e Geoparque, e a gente está numa fase que aguarda a missão de avaliação para, quem sabe, no futuro muito próximo, a gente se tornar geoparque. A gente é um território com 6 municípios, Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, além de Acari, Carnaúba dos Dantas e Parelhas. Estamos aqui no extremo nordeste da América do Sul e, por que não, do Brasil, na porção centro-sul do estado do Rio Grande do Norte, compondo aí 2.800 km², num território com mais de 112 mil habitantes. Nós temos 21 geossítios inventariados, são locais de interesse geológico de valor científico, educativo e turístico, mas nós temos no território também características únicas, como, por exemplo, um bioma estritamente brasileiro, a Caatinga, com fauna e flora característica, além de aspectos culturais que vocês verão ao longo da nossa apresentação. Esse é um aspirante, que veio como projeto nos últimos 10 anos, com várias ações, sempre trabalhando numa perspectiva de gestão participativa, na qual promove o desenvolvimento sustentável, centrado na conservação, na educação e no turismo. Um passeio bem rápido, a gente não está podendo fazer isso de forma presencial, mas o Zé e a Mariazinha estão mostrando aqui um dos geossítios importantes que está relacionado à mineralização de scheelita na mina Brejuí. Então, além de a gente conhecer a geodiversidade na superfície, a gente conhece a geodiversidade em subsuperfície. E aí a gente consegue caracterizar elementos importantes da geodiversidade. Aqui um outro geossítio importante, a Serra do Xique-Xique, aqui a Cauã sempre sobrevoando para ver como é que estão as coisas. Nesse geossítio a gente vê características geológicas interessantes, como dobras, feições tectônicas, mas também a rocha serve como tela para pinturas rupestres aí com 9, 10 mil anos. Então você veja a associação da geodiversidade com a cultura. O Acauã já veio e sobreviveu aqui os cânions dos apertados, então você vê o rio Picuí com sua força hidráulica esculpindo a paisagem do território, formando paredões de quase 50 metros.
Aí você já tem um pepeto junto com um dos seus parceiros. Aqui é um corpo de pegmatito no geossítio Monte do Galo, mas aqui você pode ver, ó, inúmeros diques, né, verdadeiras muralhas pegmatíticas que deu a característica a esse personagem. Já o Calango está aí correndo sobre as serras, e aqui em especial em cima da Serra do Pai Pedro, que com a Serra do Minador e uma falha geológica passando nesse meio, o homem há 60 anos atrás barrou esse curso d'água e aqui acumula água para facilitar a vida da população no local. Aqui o Vale Vulcânico, onde a gente tem, né, disjunções colunares, representadas aqui em basaltos, onde a Juju foi inspirada nessas colunas, e ela está me explicando como é que isso se formou há 25 milhões de anos atrás. Ela aqui simplesmente admirando essa paisagem. Um outro geossítio importante é a nascente do rio Potengi. Aqui nasce um dos principais rios do Rio Grande do Norte, que 170 quilômetros depois deságua ali na Praia do Forte, na capital potiguar. Pepeto conversando aqui com a sua fonte de inspiração, o dique de pegmatito. O Pepeto tem essa característica religiosa porque muitos desses pegmatitos têm em seu topo os cruzeiros. Aqui a Serra da Rajada, né, um inselbergue granítico com mais de 150 metros de altura, onde tanto o colega Eugênio como o nosso amigo Calango está aí vendo praticamente o geoparque todo em 180 graus. Por que não 360 graus? E por fim, né, a gente traz aqui o Madu, junto com seus amigos cactáceos, olhando para a Serra do Boqueirão, onde você tem o rio Seridó esculpindo esse relevo, que remete a outras características, como também a cultural, dada pela princesa adormecida. Princesa essa que vocês estão, obviamente, a partir de agora vendo a região ocular, o nariz, a boca, o papo, essa parte frontal. Eu vou pular aqui, porque são os seios, né, a barriga, o umbigo e outras coisas que vocês podem imaginar. Então, tudo isso tem hoje associado à característica cultural e biótica os aspectos geológicos. Aspectos esses que foi já trabalhado, né, por esses autores aqui, eu, o amigo Matheus, os dois Matheus, né, esse doutorando e esse no futuro muito breve mestrando, e Silas, né, que é aluno do curso de Geologia, e o nosso diretor de Marketing e Divulgação do Geoparque. Recentemente publicamos esse artigo que trata sobre a avaliação da tipologia, dos valores de uso, risco de degradação e da relevância, mostrando os 21 geossítios mapeados à luz do valor científico, educativo e turístico, e também quais aqueles que têm mais ou menos risco de degradação. E ao final a gente identificou o top 5, os 5 principais dentro do Geoparque: Mina Brejuí, Cânion dos Apertados, Xique-Xique, Açude Gargalheiras e o Monte do Galo. Mas não só de geodiversidade, de patrimônio geológico vive um geoparque. Então aqui a gente está falando da fauna e da flora, principalmente nesse slide, nossa fauna, né? O Cauã está conversando aqui com a coruja buraqueira, o Calango está conversando aqui com o camaleão, exemplo de espécies nativas aí do bioma Caatinga. Enquanto que o Madu bate um papo aqui, né, e mostra para todos nós o ipê amarelo, uma árvore típica dessa região, bem como uma linda flor do mandacaru, primo aí do Madu, que tem ao longo de todo o território do Geoparque. Associado geo-bio, nós temos as características culturais. Então o que a gente tem aqui é uma cultura um pouco mais antiga, de 9, 10 mil anos, no qual a gente consegue identificar, pintado na tela, que é a rocha, cenas do cotidiano desse povo pré-histórico que ali viveu. Mas a gente tem a cultura também pulsante, latente, viva, dada hoje no território do Geoparque pelos colegas vaqueiros. Então, quando a gente junta tudo isso, geo, bio, né, e cultura, a gente vê que está trabalhando no caminho certo. Mas é óbvio que essa cultura também passa pela questão da gastronomia, né? Você ter culinária específica do território, como a carne do sol, né, a cebola roxa, a farinha d'água, linguiça de carne do sertão, né, carne de charque e queijo de coalho. Mas tudo isso, pessoal, não tem nenhuma serventia, a gente poderia dizer assim, se não tivesse uma população inserida no território. Porque, na realidade, o Geoparque ele é feito de pessoas para pessoas. E são essas pessoas que fazem com que a gente promova todo esse trabalho e produza desenvolvimento territorial sustentável.
Então, a gente pensando e unindo tudo isso, a gente foi pesquisar como é que estão os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável preconizado pela ONU em 2015, né, junto à Agenda 2030, né, que, além de estabelecer os 17 objetivos, estabeleceu 169 metas e 232 indicadores. Não por coincidência, mas em 2015, né, a Unesco também criou o Programa Internacional de Geociências e Geoparque. Então, a ONU criando a Agenda 2030, a Unesco criando o programa que certifica o território enquanto geoparque mundial, né? E aí, a gente, dentro do Geoparque Aspirante Seridó, a gente busca alcançar esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, obviamente, se tornar um geoparque mundial dentro do programa da Unesco. Então, o que a gente vai apresentar para vocês são os resultados dessa pesquisa que avalia os ODS dentro do geoparque, tá? Focando em 4 pontos principais: o perfil do pesquisado, a relação entre desenvolvimento e geoparque, o desenvolvimento sustentável e o geoparque aspirante Seridó especificamente, e como é que estão os 17 ODS dentro do território. É interessante focar que aqui são os 17. Né? Vai desde erradicação da pobreza, passando por fome zero e agricultura sustentável, educação de qualidade, trabalho decente, chegando em vida terrestre, paz, justiça, instituições, dentre outros. Só que a ONU, né, no documento Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, ela baseia-se, esses 17 ODS, em 5 eixos de atuação: paz, pessoas, planeta, prosperidade e parceria. Esses são os 5 pilares dos ODS. E aí, nós trabalhamos com 78 pessoas nesse nosso questionário. Aqui é o perfil desses entrevistados, tá? São a maioria dos pesquisados do gênero masculino, cerca de 62%. Tem uma faixa etária aí de 30 a 40 anos, com 38%, mas veja que 28% estão aí entre 40 a 50 anos. O nível de formação de quem participou da pesquisa está aí em superior completo, né? 83% tem algum curso superior realizado, e nós, por coincidência, pegamos 50% daqueles que residem efetivamente dentro do território e 50% que trabalham no território ou pelo território, mas não residem nos 6 municípios que fazem o Geoparque Seridó. Mas dos 6 municípios, aqueles que mais participaram da pesquisa foram de Currais Novos, além de Cerro Corá e Lagoa Nova. Em termos de relação entre o desenvolvimento e os geoparques, a gente viu que eles responderam que, no âmbito do aspecto de desenvolvimento sustentável, seja ele ambiental, econômico e social, 60% dos pesquisados disseram que o ambiental está muito mais intrinsecamente ligados ao tema geoparque, né? Mas também perguntamos qual é a percepção deles, o que é que eles entendem como geoparque, né? E dentre várias respostas, a principal, com mais de 60%, foi que para eles geoparque dá um sentimento de orgulho, né? Sem falar de que é também algo interessante. Ainda teve resposta para sem efeito e nenhuma resposta para alguma desvantagem. E qual é o conceito de geoparque? O que é que você entende por geoparque? A maioria, 40%, entende, aí para nossa felicidade, já entende geoparque como um território para desenvolvimento sustentável. Mas é importante a gente frisar que existem algumas respostas que a gente precisa ter cuidado, porque alguns falaram que geoparque também é área de proteção natural, e na realidade não é, né? Geoparque é um empreendimento turístico, não necessariamente, mas trabalha na ótica do turismo, e geoparques são negócios do governo. Não, geoparque não é negócio nem projeto de governo, né? Mas ficamos felizes porque a maioria entendeu realmente qual é o conceito de geoparque. E como é que está essa questão do desenvolvimento sustentável e o Geoparque Seridó propriamente dito? Aqui as perguntas foram focadas no território. Então a gente perguntou se quem estava sendo entrevistado tinha envolvimento com o Geoparque, né, com as ações dentro do território chamado Geoparque Seridó. A maioria, 37%, disse que participa às vezes. Mas, por outro lado, né, quase o mesmo valor, 35%, tem uma atividade bastante intrínseca com o território, estão ativamente bem envolvidos.
Dentro dessa concepção de desenvolvimento econômico, social e ambiental, as pessoas viram que o Geoparque Seridó está trabalhando realmente mais com ênfase na proteção ambiental. Praticamente todos disseram que a proteção ambiental está sendo mais evidenciada do que o desenvolvimento social e econômico. É por isso que quando a gente vai para as características individualizadas, a gente perguntou se melhorou pouco, não melhorou, ou efetivamente se piorou em termos de situação ambiental. Para eles, a maioria disse que a situação ambiental melhorou. No entanto, na social e na econômica melhorou um pouco. Então a gente precisa trabalhar mais essa questão social e econômica. Já com relação àqueles 17 objetivos que a gente citou lá, a gente perguntou qual deles estão mais intimamente ligados às diferentes ações que são realizadas no território. Então vejam que 70% ou mais responderam que os ODS 4, 8, 15, 17 e 11 são bem trabalhados. A gente consegue identificar que parcerias e meio de implementação foi mais evidente, pesquisas voltadas à vida terrestre, obviamente educação de qualidade, trabalho decente e crescimento econômico, e cidades e comunidades sustentáveis foram os 5, o que nós chamamos de os top 5 dos ODS no Geoparque Seridó, onde o ODS 17 foi aquele que teve mais respostas, e o ODS 11, aquele que teve menos respostas nesses 5, mas vejam que todos com mais de 70% dos pesquisados identificando. Isso já foi feito, por exemplo, com os programas de geoparques mundiais da Unesco. A própria Unesco já trabalhou a relação entre os ODS e os geoparques mundiais, chegando a identificar o 1, 4, 5, 8, 11, 12, 13 e 17 como os principais. Então vejam que a gente, não por coincidência, se encaixam dentro desses que a Unesco já preconizava antes. E a colega Emaline, a Rosado Gonzalez, que faz parte desse nosso trabalho, junto com o Arthur Sá, que foi seu orientador de doutorado, já produziu um artigo em sua tese de doutorado, fazendo a relação desses ODS com os geoparques mundiais da Unesco na América Latina. Nesse momento ela havia pego apenas os 4 primeiros geoparques, hoje nós temos mais outros 4. Então veja que se destaca os ODS 16, 15, o 3, o 4, ODS essas, o 11, parecidos com aqueles que nós identificamos. Então, com isso, a gente fez uma análise comparativa entre os ODS do Geoparque Seridó com os ODS dos geoparques latino-americanos. Então, a gente pegou os primeiros que a Emaline definiu como prioritários para esses geoparques, então vai do 3, 4, 8 ao 17. Depois a gente colocou aqueles que ela identificou como alta contribuição para esses geoparques mundiais, e aqui a gente colocou os resultados dos nossos trabalhos, os 5 primeiros mais outros relevantes. Então vejam que muitos coincidem, Trabalho decente e crescimento econômico, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, vida de ecossistemas terrestres e parcerias e meios de implementação. Então, por fim, a gente mostra bem que esses resultados caracterizam esse envolvimento da comunidade local e é adequada à percepção da importância do geoparque na contribuição, principalmente em termos de desenvolvimento sustentável, da vertente ambiental. Então a gente vê que, apesar da econômica e social ter sido mencionada, foi pouco, então a gente tem que trabalhar muito nessa perspectiva. A gente viu que as maiores contribuições estão no 17, no 15, no 4, no 8 e no 11. Isso reflete as características do território, na qual a gente vê que essas boas práticas estão voltadas para a implementação dessas comunidades sustentáveis através da criação de oportunidades educativas e econômicas, sempre apoiadas em trabalho em rede. É o que preconiza, por exemplo, o ODS 17 e preocupado na promoção da conservação ambiental. Por fim, a gente traz essa figurinha no qual a gente mostra claramente que o desenvolvimento sustentável, os objetivos de desenvolvimento preconizado pela ONU, é uma engrenagem importante dentro do contexto de trabalhos dentro de um território de geoparque.
que parte aí pelos principais atores, comunidade, empresas, né, trabalhando sempre naquela perspectiva bottom-up, de baixo para cima, onde a gente integra aqui o patrimônio geológico, da biodiversidade, o cultural, dentro de uma característica de gestão, com consórcio, com coordenação em comitês, e 3 grandes frentes de engrenagem: a conservação, a educação e o turismo, né, que dá esse senso de pertencimento, a associação com trabalhos junto às redes, seja a própria rede mundial do Geoparque, a rede latino-americana e outros parceiros, como a CPRM, a Associação do Patrimônio, né, Geológico e Mineiro, mas sem essa engrenagem, essa observação importante onde as ODS estão inseridas dentro do território, a gente pode ter problema com o caminhar das ações do Geoparque Seridó. É isso, pessoal. Fico aqui. Qualquer curiosidade, dúvida, pode entrar em contato com a gente através do e-mail, através do telefone, do WhatsApp, e não deixem de nos seguir em nossas redes sociais, que nós trazemos várias outras informações, não só sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mas outros sempre com foco na conservação, na educação e no turismo, com a promoção e a popularização do conhecimento geológico. Muito obrigado a todos e se cuidem.